Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, nosso Salvador eterno, digno de toda honra, de todo louvor, e que Ele nos abençoe muito nessa noite. Irmãos, nessa noite, nós vamos meditar numa palavra, assim, que ela é bem simples, ela é bem conhecida, né? Talvez você vá escutar esse tema e o seu cérebro nem queira prestar atenção, por você já achar que conhece essa passagem. Às vezes isso acontece com a gente ouve um determinado assunto, aí por achar que ele é repetitivo, a gente acaba descartando. Mas como a gente está falando da palavra de Deus, a palavra de Deus se renova ou não se renova? Se renova, né, irmãos? Então, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida dissoluta. Aqui a gente está falando da parábola do filho pródigo. Muitos de vocês já ouviram, conhecem. Ela é uma passagem bem conhecida, mas eu vou estar relendo aqui para a gente se atentar ao texto. Continuando no 15. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o ouviu aos seus campos para alimentar os porcos. Ele o enviou para os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Por enquanto, até aqui. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, Deus. Que através desses textos, ó Pai, que através da verdade que habita na Tua palavra, que o Senhor nos liberte, nos cure, traga reflexão nessa noite, Pai. Como cantamos, Tu és santo, poderoso, ó Pai, e Tu tem liberdade nesse lugar, ó Pai. E não vai ser nenhuma opressão maligna que vai impedir a Tua comunicação aqui na Tua casa. Não vai ser nenhuma opressão maligna, Pai, que vai tirar o foco dos irmãos aqui nessa noite. Porque o Teu Espírito já está falando desde o começo. Continue a falar nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos que você volte. Quem queremos? Eu quero. Tenho certeza que Deus quer também que você volte. E nesse primeiro momento aqui que nós acabamos de ler, aqui no livro de Lucas 15, até os versículos que a gente discorreu, a gente viu aqui a apresentação de uma situação em que
um filho, tendo de tudo, ele, por estar insatisfeito com algumas coisas, por estar incomodado, ele decidiu sair da casa do seu pai e ganhar a vida de maneira independente. Então esse filho, ele parte, ele vai embora, ele abandona, ele deixa toda o seu legado, ele pede para o seu pai adiantar a sua herança. Ele fala: pai, me dá parte daquilo que é meu. Ou seja, você nem morreu, mas eu quero a minha parte da herança. Eu quero adiantar o que é meu. Um comportamento completamente egoísta, um comportamento assim completamente de uma pessoa que não está nem aí para nada e que quer largar tudo, doa quem doer, doa em quem doer. Eu vou largar tudo e vou embora, pai, não estou nem aí. E foi o que esse filho fez. E o que levou esse filho a ir embora? Eu fiquei me perguntando, o que leva os filhos de Deus a irem embora, a saírem da sua presença, a querer pegar a sua mala assim? Estou indo embora, não aguento mais viver nessa casa, não aguento mais viver no meio de vocês, quero tentar a minha vida lá fora. E o que aconteceu com eles, irmãos? O que aconteceu com esse filho? Deu pouco tempo, torrou a grana, torrou a herança e estava vivendo em meio aos porcos. Estava vivendo uma vida imunda. Esse é o filho que saiu de casa, que era um filho mais novo. Então, esse filho, ele estava longe e ele estava completamente perdido. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos aqui nessa noite: quantos filhos já não saíram aqui dessa casa? Dessa casa. Eu tenho certeza que se todos os filhos que já saíram dessa casa um dia retornassem, eu acho que não ia ter nem lugar, nem se a gente abrisse o terceiro piso. Porque a gente é acostumado com essa volumetria. Mas quantas pessoas não já saíram? Existem vários motivos para as saídas. Existem os que saem daqui, mas não saem da presença de Deus. Os que migram, os que se transferem. Mas existem aqueles que pegam a parte da herança, que não aguentam mais viver. Muito obrigado, Marley. Que não aguentam mais, pegam suas coisas e vão tentar uma vida solo, uma vida independente, uma vida longe de Deus. Porque ele já não crê mais nas promessas do Pai. Então ele quer o adiantamento dele e ele vai viver uma vida solo. E o que acontece com esse filho? Com esse tipo de filho? Ele se arrebenta. Ele vai viver em meio aos porcos. Numa situação assim que é até difícil da gente considerar uma pessoa desejando comer o farelo que o porco come, devido à fome do lugar para onde ele foi se meter. Então, vamos pensar um pouquinho nesse momento, em quantos irmãos que estavam em nosso meio não saíram e foram por aí afora e hoje estão entre os porcos, vivendo uma vida de desgraça, vivendo uma vida completamente problemática, uma vida completamente atribulada. E esse é o filho que estava perdido, longe de casa. Vamos continuar com a leitura? Só para a gente fechar aqui, Lucas 15. Vocês me ajudam a lembrar onde a gente parou de ler? Acho que foi no 21, né? Vamos voltar ao 21 aqui então. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu. E pondo-lhe um anel em sua mão
e sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este é meu filho, e ele estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Até aqui. O filho. Olha só, que coisa mais linda. A Bíblia é linda, irmãos. Essa palavra é muito poderosa. Porque aquele filho, embora tenha pedido uma herança, embora ele tenha ofendido seu pai, embora ele tenha ofendido o pai, para mim você morreu, me dá o que é meu e eu vou embora. Embora ele tenha ofendido, estava vivendo em meio aos porcos. Mas aquele filho, irmãos, resolveu voltar. Ele resolveu voltar porque ele se arrependeu de ter saído da casa. E a palavra fala que esse pai, quando ele recebe o filho, ele recebe de braços abertos. Ele beija esse filho e o filho pula no pescoço do pai. Irmãos, quantos não estão fora e se sentem assim constrangidos, envergonhados de voltar para a presença do pai, como se não houvesse mais perdão para eles, como se não houvesse misericórdia. Mas há misericórdia, há perdão, desde que o coração esteja quebrado, arrependido, tratado, humilhado. Ei, eu não mereço nem ser chamado de filho, eu não mereço ser chamado de filho, mas o pai fala: eu preparei o banquete para você, eu preparei o banquete, porque eu estou vendo o teu coração, e o teu coração está quebrado. Você não queria ter saído, você provou como a vida é ruim sem mim, e você quer voltar para mim. E olha só, você vai voltar e eu vou dar um banquete. Irmãos, é algo assustador a bondade de Deus. A bondade de Deus é assustadora, porque o pai em nenhum momento ele questiona a volta do filho, e ele fala: nós estamos celebrando porque o meu filho estava morto e hoje ele está vivo. Irmão, se nessa noite você chegou aqui achando que você estava morto, escuta essa palavra: você está vivo. O Espírito Santo te convida para um banquete, para uma festa, pela tua volta, pelo teu retorno. Dando continuidade, essa parábola fala sobre dois filhos. O pródigo que foi embora, e a gente acabou de falar sobre ele. Mas naquela casa também tinha um outro filho. E nós vamos continuar a leitura. Onde eu parei, irmãos? Obrigado. 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: o que significam essas coisas? E o servo disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou um novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, ele não fala nem irmão. Não fala nem irmão. Não tinha observado isso. Olha o ódio. Olha a amargura. Olha o coração destruído. Olha o coração podre. E sabe aonde esse filho estava com o coração podre? Dentro da casa do pai, irmão. Dentro da casa do pai, com o coração cheio de ódio.
o teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas. Mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. De um lado, nós temos um filho perdido. E do outro, também temos um filho perdido. Que isso? Estar na igreja, escuta bem o que eu estou te falando, irmão. Estar na igreja não quer dizer que você está vivendo uma vida na presença de Deus. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, irmãos. O filho perdido dentro de casa e um filho perdido fora de casa. Qual é a diferença dos dois? Só a geografia. Um estava ali e o outro estava aqui. Ambos perdidos. Ambos não valorizaram o pai. Só que a diferença entre um e outro é que o filho que voltou teve o seu coração quebrado. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Ele estava morto e agora ele vive. O filho que ficou, irmãos, é um filho soberbo. É um filho que, só pelo fato de ele estar ali na casa do pai, ele achava que ele era melhor do que o irmão que não estava na casa do pai. Quantos de nós, às vezes, irmãos, temos sido soberbos? Só por acharmos que fazemos parte de uma organização eclesiástica, de uma instituição, de carteirinha de membro, para algumas igrejas que têm carteirinha de membros, a gente se acha no direito de sermos mais merecedores do Pai do que aquele que está fora. Verdade ou mentira, irmãos? Por isso que eu falo, há pecado na nossa santidade. Há pecado. Quantos de nós às vezes ficamos perdidos dentro da casa do Pai? Por isso que a mensagem é: queremos que você volte, mas esse retorno não é só para o filho que está fora, é para você que está aqui dentro também. Para você que está aqui dentro. E sabe uma coisa? Aquele churrasco, eu vou falar churrasco, mas era o novilho cevado, mas só para aquela festa, aquele churrasco, ele não era só para o filho que voltou, era para o filho da casa também. Porque o que o pai falou para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para de olhar para o teu irmão, para de implicar com o teu irmão. Tudo que eu tenho é teu. Esquece a vida dos outros, esquece os outros, para de julgar, para de condenar. Tudo que eu tenho é teu, filho. Receba o teu irmão. Receba o teu irmão da maneira que ele estiver. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: eu tenho mais dificuldade de lidar com os filhos perdidos dentro de casa do que com os de fora. Porque os que estão perdidos do lado de fora, eles já reconhecem que estão perdidos. E eles têm a humildade, eles têm um coração quebrado. É só uma fagulha. Às vezes é só um convite. E eles voltam e eles vêm com tudo para servir o Senhor novamente. E às vezes você vai falar com o que está em casa: eu sei o que eu estou fazendo, irmão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Vai ler a Bíblia você. Sabe? E às vezes você tenta exortar no amor, dar uma palavra no amor, e você ouve isso. Porque o filho que está dentro de casa perdido, ele é pior do que o que saiu. Pesado, né, irmãos? Mas é a realidade. Só que, tanto para o filho perdido dentro de casa, para o que está fora,
O Pai quer você de volta. O Pai quer que você volte. O Pai quer que você quebre o orgulho do teu coração, assim como o filho que estava fora. E há uma festa preparada para cada um de vocês que entenderem que o Pai o espera de volta. Wallace, eu não aguento mais a vida que eu tenho levado. É tanta preocupação. Eu não sei se o mundo vai acabar agora e se vale a pena eu entrar numa faculdade. Eu não sei se eu vou morrer se eu pegar essa doença, porque eu já tenho uma doença pré-existente. Eu não sei, Wallace, eu estou completamente perdido. Você está perdido se você não estiver na presença do Pai. Se você estiver na presença do Pai, meu irmão, com Covid, sem Covid, com emprego, sem emprego, com dificuldade, sem dificuldade, com câncer, sem câncer, com qualquer coisa, em tudo você receberá provisão de Deus na tua vida, porque tudo que o Pai tem é teu. Então você recebe, reconheça as bênçãos que o Pai tem preparado para você. Se é uma cura, se é um emprego, seja lá o que for, irmãos, o nosso Pai é abundante em tudo que Ele faz e nada falta. O Senhor é o meu pastor. Como é que é a conclusão? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará, irmãos, nada me faltará. Lá em Gênesis, no capítulo 4, eu acho interessante que em algum momento ali dos versículos, ali é o capítulo que Caim matou Abel. Caim matou Abel. E nesse capítulo, Deus pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E o que Caim responde? Alguém sabe? Caim fala assim, ó: o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Caim foi o primeiro corajoso a tretar com Deus, a arrumar briga. Olha a resposta que se dá para Deus. O que eu tenho a ver com isso? Tudo, irmão. Você tem tudo a ver com teu irmão. E por isso que Deus pergunta: Caim, onde está teu irmão? Por isso que Deus pergunta para você nessa noite: onde está teu irmão? Onde é que estão nossos irmãos? Os que saíram e estão junto aos porcos. O que faremos nós para resgatá-los? O que faremos nós quando eles entrarem aqui na nossa casa, precisando de Deus? Nós sufocaremos eles para eles irem embora novamente? Escuta uma coisa, irmão. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Ué, Evan, tu está me olhando muito. Chega aí. Vem cá, por favor. Irmãos, olha só. Existe uma parábola que fala sobre o joio e o trigo. E assim, por vários motivos, as pessoas saem da igreja. E hoje de manhã, quem não teve a oportunidade de estar aqui pela manhã, o Evelyn trouxe trazendo aqui, ele esteve trazendo uma mensagem muito edificante, falando sobre raízes.
algo que tocou muito ao meu coração e acredito que de muitos irmãos, porque era a palavra de Deus. Escuta uma coisa, irmãos. Se alguém tem que sair dessa casa, se alguém tem que sair da presença de Deus, é o joio e não o trigo. Concorda? E outra coisa, nós não temos o direito de arrancar o joio. Quem é que arranca o joio? É só o Senhor, no dia dele, quando ele peneirar tudo. Então, se algo te sufoca hoje, aqui na casa de Deus, que te dá vontade de sair da presença dele, não saia não, irmão. Teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui. Tu vai ficar sufocado, tu vai ficar cansado, vai ficar preso, vai querer desistir, desanimar, vai querer viver a tua vida de maneira independente. Mas, irmãos, o teu lugar é aqui, firmado na presença do Senhor. E por falar em firmado na presença do Senhor, irmãos, para estar firmados na presença do Senhor, nós precisamos ter raízes. Por que eu convidei o Evelyn aqui? Porque eu queria que ele falasse só um pouquinho do que ele falou de manhã a respeito de oliveira, a respeito de uma não vou contar tudo, mas a respeito de uma árvore, de uma árvore que resiste às dificuldades. Boa noite, igreja. Bom, parece que o filme está se repetindo, né? Estive aqui de manhã e agora estou de noite, quem diria? Sobre as oliveiras. A oliveira é uma árvore que ela tem uma raiz tão profunda que chega a 6 metros de profundidade. E a oliveira, ela é uma árvore que persevera, é uma árvore resiliente, porque você pode cortar os seus galhos e mesmo assim eles vão brotar novamente. E nós precisamos ser oliveira, sabe? Porque as provações vão vir, a tempestade vai vir, o vento vai vir, pode vir até o dilúvio, sabe? Porque a oliveira sobreviveu a um dilúvio. Nós temos que ser a oliveira, temos que ter a nossa raiz firmada, fixada, para que quando venha a maior tempestade, nós possamos perseverar, possamos vencer. E assim a nossa vida como cristão, sempre perseverar e sempre tendo a certeza que nós iremos vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Amém, irmão. Deus te abençoe demais, cara. Muito obrigado por essa palavra. Irmãos, oliveira é a palavra. Oliveira é o nome da árvore que tem raiz profunda, raiz que resiste às dificuldades. E para que a gente não saia como os outros filhos que saíram, a gente precisa firmar as nossas raízes no Senhor. Mas para você firmar as raízes no Senhor, você tem que olhar para o Senhor. Porque se você olhar para o teu irmão, você não vai prevalecer, você não vai criar raiz. Sabe, nós temos que olhar para o Senhor. O Senhor é o nosso espelho. A bondade e o amor de Cristo é o nosso referencial. Peço desculpa para o Evelyn por ter chamado ele aqui, mas é o Espírito Santo que mandou te convidar, cara. É o Espírito Santo. Eu olhei para você, o Espírito Santo pediu essa palavra. E essa palavra edificou com certeza a nossa igreja. Seja sempre usado por Deus. Irmãos, precisamos nos espelhar naquilo que é bom. Naquilo que é bom. Só que na igreja, só que na presença de Deus também, só que na casa do Pai, tem aquilo que é ruim. Olha aí. Tem aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim vai te cansar. Aquilo que é ruim vai querer que você sirva de qualquer jeito, de má vontade, do jeitinho que dá. Ah, vai levando o que tá bom, vai fazendo o que tá legal nada, irmão. Para o Senhor é excelência, para o Senhor é o melhor. Ele é o rei, ele merece tudo de bom. E não um tempinho quando sobra.
Irmão, sabe uma coisa que eu penso a respeito do dízimo? É algo muito forte. O dízimo, ele é 10%. Mas eu acho que o cristão, sabe, na nova aliança, ele vive não tem nem essa palavra, eu estou inventando aqui agora, o tudízimo. Eu acho que só 10% é meu, 90% é do Senhor. Porque a gente tem que ser abundante, sabe? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se a gente vive uma nova aliança, a gente tem que viver de maneira mais intensa. Intensa. Não é porque o joio vai te falar, tá bom, do jeito que tá bom. Para que isso nada? É pro rei, cara. Tá vendo o rei? Ele merece. E tu toma vergonha e sirva o rei também. Sirva o Pai. Não se canse, irmãos. E para não se cansar, você vai ter que ter raiz, irmão, profunda, raiz profunda. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque se não tiver raiz, você vai desanimar. Se a tua raiz não tiver no Senhor, a primeira, precisa nem do dilúvio, a primeira chuvinha já vai levar você. Já vai te fazer de desanimar. Mas eu convido os irmãos, a cada um dos que estão aqui, se você está disposto a servir o Senhor, sirva com todo o seu coração. Não dá para servir o Senhor pela metade. Não dá para servir o Senhor pela metade. Uma vez me perguntaram, Wallace, você vai pregar quando? Eu falei, filho, eu estou pregando. A minha vida é uma pregação. A minha vida é um culto. O momento que eu subo lá é só os 30 minutos que você está vendo. A minha vida é integral, o culto. Os sacerdotes todos aqui do louvor, quem trabalha, a gente precisa ser integral, irmãos. Se nós formos integrais, a gente não vai ter que reclamar aqui nessa casa. Porque haverá mais trigo do que joio. E aí você vai olhar, tem um joio ali, caramba. O resto é tudo trigo. Mas para isso, a gente precisa mudar a nossa mente. E o primeiro convite que eu faço para vocês é: não se cansem. Se você está se sentindo cansado, seja renovado nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no teu coração, fazendo você refletir, fazendo você pensar e fazendo você desejar ainda mais por Ele. Que você passe essa semana desejando ouvir louvores, desejando ouvir palavra, desejando falar de Deus, viver para Deus. Que o Senhor renove as suas forças, que Ele renove as nossas energias, porque nós não vamos parar. Não vamos parar. Eu não preciso dizer para os irmãos que o diabo, ele está tentando nos parar, ou tentando parar a obra de Deus, porque isso é algo que a gente já sabe, ele já faz. A diferença é que ele é criativo, e ele tenta sempre estar um passo à frente. Ele sempre tenta estar um passo adiante. Só que quando ele pensa que te surpreendeu, você nem viu. Mas sabe quem está atrás de você? O Senhor dos exércitos, te livrando, te guardando, te protegendo de todo perigo, desde que você esteja firmado, enraizado na casa do Pai. Sabe aquele irmão que está fora? Quando ele voltar, não fale para Deus: o teu filho voltou, o meu irmão voltou, e eu vou comemorar junto com o meu irmão, porque se o Pai o ama, eu o amo, e eu vou comemorar lá no churrasco junto com os anjos. É o meu irmão. Cansa, irmãos, cansa. Viver igreja cansa, cansa. É chato, às vezes é monótono. Às vezes você vê a indisposição dos irmãos, a má vontade, sabe? O despreparo, o desleixo. Tá bom. Aí a gente tenta espiritualizar. Não tem como, irmão. Deus está vendo o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração.
se a gente deixou algo para fazer por fazer ou não. Ele sabe. Não adianta espiritualizar algo que está errado, incompleto, mal feito, mal elaborado, mal projetado. A gente está servindo a quem? Ao Rei. Ao Rei. Muitos aqui lembram Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Mas teve um dia que Neemias apareceu com um semblante triste. Um dia. E nesse dia, o rei percebeu. E o rei teve grande favor sobre a vida dele. Um dia. E para caminharmos para uma conclusão, tem uma série chamada Vikings. Os jovens, boa parte dos jovens eu sei que já deve ter assistido. E nessa série tem um personagem chamado Flock, que ele é um dos personagens mais religiosos dessa série. Essa série conta a história dos bárbaros. Os bárbaros foram aquele povo que derrubou o Império Romano. E essa série retrata um momento em que Flock, ele descobre uma ilha, e ele, por ser um cara muito religioso, ele pensou assim, ó: todo mundo está fazendo tudo errado nessa ilha. Vou pegar os mais religiosos daqui e vou levar para essa ilha. Irmão, ele fez isso. Ele pegou bastante gente, os mais religiosos, e levou para essa ilha. Isso na série. Não deu 10 dias para já estar um matando o outro, brigando, matando por poder, os mais religiosos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Embora religiosos, embora firmados na palavra do Senhor, se o Espírito Santo não habitar em nossos corações, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de lugar, se a gente não mudar a nossa vida, o nosso coração. A conclusão dessa série é que ele tentou reinventar, refazer a humanidade baseado nos princípios da religião dele. Não tem como, irmãos. É só uma vida firmada na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus. E é uma vida integral. Não falo da vida igreja. Vida igreja, se ela não for integral, é algo que quem mais vai sofrer vai ser você. Porque toda vez que você for vir, você vai ter que botar a sua roupa, a sua máscara de igreja. Agora, se você vive uma vida integral, onde você está, é paz do Senhor, varão, amém. E é isso aí, sou crente mesmo. Esse é o meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. Jesus te ama. O Pai te ama também. E é isso. Uma curiosidade sobre o pai é que, se a gente parar para analisar, esse pai, ele não foi atrás do filho. Mas se a gente der uma lida ali em outras parábolas, a gente vai ver uma parábola da onde fala do pastor, do bom pastor, que ele deixa as 99 para buscar aquela uma que se perdeu. Aí a gente começa, se ele deixou as 99 para ir atrás de uma, por que o pai não foi atrás do filho que estava em meio aos porcos?
É algo a se pensar. Porque aquela ovelha, ela estava perdida. E não foi porque ela quis. Ela se perdeu. E o pai foi atrás. Aquele filho, ele foi embora porque ele quis. Porque ele já conhecia a verdade. Ele já conhecia a verdade. E abandonou. E o pai não foi atrás. Eu tenho amigos e familiares que ainda não são crentes. Wallace, estou preocupado com eles. Você tem que falar da palavra, claro. Você tem que viver a palavra, tem que ser exemplo. Mas fique tranquilo, porque essa ovelha perdida, o Senhor vai atrás. E quando você menos esperar, Ele estará aqui. Essa ovelha estará aqui, porque ela está perdida. E o Senhor sabe que ela está perdida. E o Senhor vai atrás e vai buscar. Mas o filho que foi embora pediu parte da herança. Ele decidiu ir embora. Foi o Kevin falou, o Espírito Santo é cavalheiro. Ele não vai importunar, ele não vai atrás. Jesus é cavalheiro, não vai importunar, não vai atrás. Não vai atrás. Embora ele não vá atrás, nós precisamos ser mãos, braços, mente, boca, língua do Senhor. Nós precisamos ser. Então, se nós observamos alguém que está entre os porcos, jamais pense: o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver. Mas você é o canal para Ele resolver. É o seu coração que tem que estar aberto. E o Senhor vai tocar, e através de você, você vai chegar até aquela pessoa, você vai liberar palavras, você vai liberar vida, curar. Quem sabe curar? A cura é um dom. A cura é um dom. Talvez você tenha um dom de cura e nem sabe. Talvez você tenha um dom de cura. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você ainda não descobriu a sua identidade em Deus. Você ainda não chegou próximo do Pai, para o Pai falar: filho, você é meu filho, claro, você é filho do rei, e você tem essa capacidade, você tem esse presente. Tem dom que a gente carrega e a gente não sabe. O Evelyn é um exemplo. Ele é uma pessoa muito tímida. E estava aqui em cima pregando. Nunca isso ia passar na cabeça dele. Uma pessoa que é tímida, como é que eu vou estar falando em público? Como é que eu vou estar falando aqui na frente? Mas é um dom. Você escolheu esse dom? Não. O Senhor que deu. Então, às vezes, a gente carrega dom. Só que às vezes a gente está tão preocupado com coisas nada a ver, sabe? Com as coisas que estão ao nosso redor, que a gente não se descobre em Deus. Que a gente não amadurece em Deus. Que a gente não deixa as nossas raízes fluírem até os rios de água viva. Para que a gente possa, em profundidade, sentir, presenciar quem é Deus. Quem é Deus para você, irmãos? Não é o que é Deus, é quem é Deus para você. Que essa resposta seja tudo. Tudo. Deus é tudo. Quando eu nasci, eu não trouxe nada comigo. Quando eu morrer, eu não vou levar nada comigo. Mas quando eu vim a esse mundo, eu conheci aquele que é tudo. E quando eu vou retornar, quando eu retornar, eu vou retornar para aquele que é tudo. Tá ruim a finança, irmão? Tá ruim na saúde? Deus, Ele é tudo. Que nenhuma tribulação venha te produzir falta de fé naquele que é tudo. Mas que essa tribulação, como dizem Romanos, produza paciência. E que a paciência produza esperança.
naquele que vai voltar e nos resgatar um dia. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Deus é poderoso. Encerrando essa palavra, gostaria de estar convidando aqui os jovens. A gente está já se preparando para o louvor, para a gente fazer o encerramento. Como eu disse, irmãos, é uma palavra bem simples, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela corta, ela ofende. E se você estiver saindo daqui ofendido, essa ofensa é boa, porque quem te ofendeu foi a palavra. Foi a palavra. E se ela te ofendeu, foi para te transformar, para fazer de você uma pessoa melhor. Para fecharmos, tem uma passagem na Bíblia, vocês também devem conhecer, que é a parábola da vinha. A parábola da vinha, onde tem uns trabalhadores aqui, trabalhando desde o início do dia. Aí na parte da tarde chega mais um grupo de trabalhadores. Vocês conhecem essa parábola? Chega mais um grupo de trabalhadores e ao final do dia chega mais um grupo de trabalhadores. E sabe o que acontece? Os irmãos, aquele grupo de trabalhador que chegou no final do dia, achou ruim que o que chegou no final do dia recebeu o mesmo salário daquele que começou cedo. Ele se sentiu injustiçado. Mas isso não é injustiça. Isso é mistério do reino de Deus. Isso é mistério do reino de Deus. Por isso que acontece de uma pessoa prestes a morrer receber da parte de Deus a salvação e ela ser salva. Sabe, às vezes aquele ente querido que você acha que ele levou uma vida completamente destruída e que você acha que ele não vai estar no céu, você pode chegar lá e se esbarrar com ele, porque você não sabe que o Espírito Santo, por amar tanto aquela pessoa, naquele último segundo, naquele último momento, quando ninguém estava nada, ele estava morrendo e ele falou: eu me rendo. Aqueles trabalhadores que chegaram no último segundo. Às vezes você está sem esperança porque alguém que você amava aqui não vai estar lá, mas eu falo para você, o reino de Deus prepara surpresas para todos nós. E em nome de Jesus, que essas pessoas que você ama estejam lá também. Vão estar lá também. Porque Deus é bom. É um Deus de misericórdia. E a gente nunca sabe o tamanho da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E que a gente não se canse, irmãos. Raízes profundas naquele que é, que era e que há de vir. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos estar louvando o Senhor mais uma vez. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora.
meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes que só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. E o poder. Amém, amém. Se coloque de pé, irmão. Vamos adorar o Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Não há outro como tu.